Hoje nós vamos falar desse tema, né? Eterna Juventude, que foi o tema proposto do livro Na Escola do Mestre, que é um livro que a gente tem seguido para fazer palestras aqui. E aí a gente faz uma pequena mesclagem com o nosso Evangelho, né? Para fazer aquele vínculo necessário, né? Para que a gente fale de eterna juventude, nós vamos passar, né, aqui um pouco pelas fases da nossa caminhada na Terra. Então, todos nós passamos por algumas dessas fases. E queira Deus que a gente consiga passar pelas próximas, né? Estamos aqui na esperança disso. Então, nascemos e tivemos a primeira fase, né, que é a nossa fase da infância. E essa fase, aonde nos fomos colocados, né, aos cuidados da nossa mãe, também do nosso pai, mas normalmente mais próximo da mãe, que é ela que assume maior responsabilidade nesse período para cuidar dessa criança. Tivemos toda essa nossa caminhada escolar, de estudo, de aprendizado, né, com o propósito de nos desenvolver ou de criar aí o alicerce necessário para que possamos, né, para que pudéssemos avançar para a próxima fase dessa nossa existência corporal. Seguimos a fase adiante, que é a fase da adolescência, uma fase ótima para as mães e para os pais, né? As crianças geralmente dão bastante trabalho nessas fases, mas é a fase aonde começa aí o desenvolvimento, né, da estrutura do ser. Então, muito aprendizado, muitas coisas começam a se estruturar para encontrar o caminho da fixação, do amadurecimento mais tarde, né? A estrutura orgânica, a estrutura física, a parte psíquica, né? E toda essa questão do vínculo, né, que a gente começa a aprender na escola, né, esse desenvolvimento do vínculo social. Passamos para a próxima fase, que é a fase da juventude. Essa é uma fase muito gostosa de se viver, né? Quem não gosta, quem não adoraria, quem não gosta de ser jovem? A fase da juventude é aquela fase que a gente sonha muito, né? O jovem sonha bastante. É a fase em que nós temos geralmente muita coragem, né? Na fase da juventude, se é corajoso, né? Se é destemido, por conta da própria vitalidade orgânica. Então, os órgãos já estão mais estruturados, né? Já estão aí na fase quase final do seu desenvolvimento para passar para a fase adulta. E nós queremos, né? Nós queremos realizar, nós queremos fazer acontecer, queremos, né, realizar esses nossos sonhos, porque nós sonhamos muito, nós queremos mudar tudo. Né? Então é uma inquietude constante nessa fase da juventude. Essa é uma inquietude que nos leva a querer nos desafiar no sentido de que buscar os nossos limites e até muitas das vezes ultrapassá-los, porque somos encorajados pela estrutura e pela abundância de saúde que normalmente se tem nessa fase, né? Então, as aventuras nos atraem bastante, né? O jovem é muito atraído por essas aventuras, pela aventura em si, procurando constantemente novidades, mudanças. Puxa vida, mudança é uma coisa belíssima, né? Nessa fase da juventude. E muitas das vezes somos protagonistas dessas mudanças, somos agentes dessas mudanças. E aí, nós ouvimos a sociedade falar, né, que a juventude é o futuro da humanidade, é o futuro do país, é o futuro do povo, porque esses jovens de hoje serão
os líderes, né, de amanhã. Então são fases muito gostosas de se viver, né? Um outro ponto que se destaca bastante nessa fase da juventude é a estética, né? Então o jovem geralmente tem uma estética, né, corporal mais aperfeiçoada, vamos dizer assim, mais embelezada, né? Então nessa fase da juventude tudo é muito flores, tudo é muito bom, tudo é muito gostoso, né? Porque as responsabilidades não são tão grandes e o mundo é muito amplo para a gente tentar explorar. Mas nós nos deparamos com a fase adulta. E na fase adulta, começamos então a assumir responsabilidades. Porque enquanto jovem nós sonhamos bastante, mas começamos agora o processo das realizações. Então nós nos formamos, nós desenvolvemos uma profissão, construímos uma família, e aí vem as responsabilidades, as preocupações. Com essas responsabilidades, essas preocupações, começa a diminuir um pouco a fase do sonho. Os sonhos já começam a ficar um pouquinho mais distante, né? Se sonha menos, porque você já tem responsabilidade, você já tem compromissos, então você já tem um pouco mais de medo de mudanças, né? Porque você já busca o caminho de uma estabilidade, dado a responsabilidade que você adquiriu. Não é assim que a gente faz nesse processo, né, de adulto? Bom, construímos nossa família, veio os filhos, esses filhos cresceram, veio os netos e a vida segue e nós passamos a fase do envelhecimento, né? Hoje tratada como a terceira idade, né? Que são aí 60 mais, então já na fase da terceira idade. Mas que é um processo natural, que é o envelhecimento orgânico. Então o corpo começa, né, a demonstrar as marcas dos anos vividos. Deste processo, nós temos aí as mudanças que começam a vir na nossa vida, dado esse estágio, o estágio da terceira idade. Então começamos a ter as dificuldades de mobilidade, né? Para a grande maioria das pessoas. Ficamos mais lentos, né? Os nossos reflexos diminuem, que é um processo natural. Perdemos um pouco do nosso equilíbrio, das nossas forças, né? Por conta de toda a estrutura muscular, ela acaba perdendo um pouco da sua vitalidade, né? Pelo processo de existência. Diminui-se a carga de energia e isso reflete no restante do corpo, que é o processo natural, né? Então nós temos as mudanças na questão da estética, né? Porque a nossa pele começa a ficar um pouco mais flácida, as rugas começam a aparecer, né? Começa essas mudanças de transformação de cada uma dessas fases. Para algumas pessoas vem o desafio da saúde e com isso muitos acabam se acomodando, muitos acabam acreditando que estão aí no caminho para, entre aspas, o fim da vida. E se entregam a esse processo. Não têm o interesse de buscar uma outra modificação. Isso é muito complicado, porque quase sempre muitos dessas pessoas, né, que chegam aí na terceira idade, elas acabam tornando-se prisioneiros do passado. Por que prisioneiros do passado? Porque dado
essas mudanças que surgem no seu corpo passam a ser passivos, não querem mais fazer nada. E querem viver apenas das lembranças. Quando eu era jovem, quando eu passei, quando eu estive na idade X, Y, Z, né? Eu vivenciei a experiência A, B e C, né? Eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas vive só nesse estado. Não tem mais interesse em fazer nada. Acreditam, muitas das vezes, né, alguns que já perderam, inclusive, a importância, a significação, e outros até mesmo a própria identidade. Né? Criam processos dolorosos para as suas existências. Alguns entram em processo de depressão, outros acabam assumindo algumas posturas de vícios, dependências, né? Dado a não aceitação dessas transformações, dessas mudanças. Elas chegam e não são bem recebidas. O ser, muitas das vezes, não está preparado para receber essa transformação. E ela chega porque é um processo natural. Todos nós nascemos criança. Se não desencarnarmos durante criança, vamos chegar à adolescência. Se não desencarnarmos no período de adolescência, chegamos à juventude. A fase adulta e também, se continuarmos encarnados, vamos naturalmente chegar à fase da velhice. É o processo natural. O corpo ele vai refletir esse período de ano vivido. Né? Por mais que nós lutemos, por mais que nós investimos, né, em transformações estéticas, por mais que nós usemos todos os produtos das prateleiras da estética, o corpo vai sempre teimar em desafiar o nosso esforço, porque é um processo natural do próprio corpo físico, da natureza orgânica. Né? Ok. Então, com isso, muitas das vezes, né, algumas pessoas que estão nessa idade e que quando jovem tinha sonhos, tinha desejos, né? Às vezes, por exemplo, vamos pegar aqui aleatoriamente, um pai de uma família, ele muitas vezes confessa aos seus filhos: puxa vida, eu queria tanto ter feito uma faculdade ou uma pós-graduação na área A, B e C, mas não podia porque eu estava comprometido com o trabalho, estava muito atarefado, não sobrava tempo ou dinheiro para fazer esse curso. E passa a vida, né, pontuando desse desejo ou desse sonho. Chega nessa idade em que aí começa a sobrar tempo. Tempo é o que não falta. E aí chega alguém para ele e fala: puxa vida, pai, ou vô, por que você não faz aquele curso que você sonhava tanto? Por que você não faz esse curso universitário? Vai lá e faz essa faculdade. Você não tinha tanta vontade? Aí ele fala: ah, não, filho, ou não, neto. Já estou velho, no fim da vida, isso não tem mais serventia para mim. Né? Então, muitos acabam assumindo essa postura. E é muito comum a gente ver isso. Né? As criaturas se colocarem na condição de inutilidade. E aí desenvolvem uma sensação de incapacidade, o que dificulta ainda mais o processo para ele e para aqueles que estão convivendo ao seu lado. Né? Então, assim, esse é o aspecto, né, dessa nossa caminhada
como espíritos encarnados, né? Portador de um corpo físico. Né? Quando nós olhamos, né, temos esse olhar para a vida material, ou para a vida do corpo, né, apenas com esse aspecto material, realmente isso é um processo muito doloroso. Porque a gente lembra da nossa juventude, daqueles momentos, daquelas épocas, dos meus sonhos, né, das minhas aventuras, né, que eu podia fazer tudo, eu tinha acesso a quase tudo, né, eu podia ir onde eu queria, eu saía à noite, encontrava os amigos, íamos para as festas, enfim, tudo era muito bom. Mas hoje, ao meu estado, não consigo fazer nada, mal consigo me erguer, mal consigo caminhar, né? Então, muito se coloca nesse panorama, o que acaba ainda dificultando mais qualquer reação para essa criatura. Mas quando, né, muitas das vezes, nós nos olhamos dessa forma, porque quase sempre esquecemos do nosso propósito, né? Do propósito da nossa existência na Terra. Por que a gente encarnou? Por que a gente reencarna constantemente no nosso orbe terrestre? Será que é só para a gente vivenciar as experiências materiais e nada mais? Não tem um objetivo maior, né? E logo nós sabemos, principalmente nós que procuramos seguir aí as orientações da doutrina espírita, sabemos que a nossa encarnação ou reencarnação, ela tem como objetivo o nosso processo evolutivo. O nosso corpo, ele é o instrumento para a evolução do nosso espírito. Estamos na Terra com essa finalidade. Então, essa reencarnação, né, nós sabemos que a Terra, pela sua classificação, né, é o mundo de expiação e provas. Então, onde nós somos submetidos às oportunidades para aperfeiçoamento do nosso espírito. Aperfeiçoamento como? Tendo a oportunidade de nos libertar dos erros que cometemos no passado. Na medida em que nós vamos nos libertando desses erros, vamos nos tornando espíritos melhores. E, naturalmente, contribuindo para o nosso processo evolutivo. A Terra nos oferece esse cenário. As famílias, os grupos de amigos, os grupos de trabalho, as comunidades, os grupos sociais, estão sempre repletos de oportunidades para nos colocar à prova, com o propósito de que nós sejamos fortes o suficiente para superar. Superando, damos um passo adiante no nosso caminho evolutivo. Bom, então logo, a nossa proposta não é para o corpo, é para o espírito. E o espírito, o que é o espírito? O espírito é eterno. O ser eterno é submetido, né, a essas limitações, né, ou a essa lei, né, que nós temos, física, de envelhecimento? Não. Um ser que é eterno não pode envelhecer. Né? Porque quais são os parâmetros de medida? Os parâmetros de medida são o quanto esta criatura, o quanto esse espírito alcançou em evolução. O parâmetro de medida não é quantos anos esse espírito viveu, mas o quanto ele já conseguiu evoluir. Não há qualquer parâmetro de juventude ou de velhice. O espírito trabalha, né? O ideal do espírito é sempre voltado para o futuro.
O espírito não pode e não se deixa olhar para trás. Olhar para o passado está perdendo o tempo. Porque o passado é oportunidades que nós tivemos para o exercício, a experiência, né? A oportunidade da experiência que nos permite adquirir por conta dos exercícios que somos submetidos. Essas experiências, ela nos traz o fruto da aquisição de conhecimento. A experiência que tivemos com relação à família, a experiência que tivemos com relação ao ser, aonde fomos submetidos à necessidade do perdão, de nós para com ele ou dele para conosco. A experiência que tivemos com o ser que nos foi dado a chance de praticar o amor, a caridade, ou, né, olhando para o contrário, ao invés de fazer isso, optamos pelo ódio, pela vingança. De qualquer jeito, são experiências, essas muito dolorosas. Dolorosas porque elas vão ter um preço muito alto para o espírito. As outras são experiências que o ajudarão a crescer. E esse crescimento se segue encarnações após encarnações. O apego às coisas materiais, ele tende a nos atrasar nessa caminhada evolutiva. Porque quando nós nos apegamos à vida material, nós sentimos todo esse processo da vida material, como diz popularmente, na pele, né? Então, começamos, né, a perder aquilo que nós chamamos de autoestima. Por quê? Porque a nossa aparência já não é a mesma de quando nós tínhamos 20 anos. Né? A questão da mobilidade já não é a mesma, eu já não consigo mais acompanhar os meus filhos, já não consigo mais sair num evento noturno, eu já não consigo mais fazer uma série de coisas por conta das minhas limitações, trazida pelo envelhecimento do corpo físico. Se a minha visão é material, isso é muito dolorido, porque eu não tenho qualquer outra esperança. Logo, não tendo nenhuma outra esperança, acaba-se optando por se deixar morrer na ociosidade, na inércia. E a inércia começa os processos que vai atrofiando tudo aquilo que se movimentava, tudo aquilo que era flexível, inclusive o nosso campo psíquico. Não exercitamos a nossa mente, somos visitados pelas enfermidades psíquicas. É um processo natural. Somos visitados pelos processos de esquecimento, né, que é muito normal na idade avançada do corpo físico, principalmente para aqueles que não se permite o exercício mental. Se deixando a mente na inércia, você começa a ter perda de raciocínio. É um processo natural, né? Cientificamente provado. Então, acabamos esquecendo com tudo isso que a vida é uma transformação constante. A vida transforma-se sempre. Nesse processo em si, nós já percebemos a transformação celular da criança ao velho. Há uma transformação muito grande, né? Toda essa transformação orgânica ocorrendo no corpo. A transformação das aspirações da alma, que acaba mudando. Enquanto jovem, as minhas aspirações eram uma, enquanto adulto era outra.
Quando na velhice, que já adquiri muitas experiências, muda completamente. Transformações. Isso é constante no universo. Os hábitos mudam, se transformam. Os costumes, a natureza se transforma todo dia. Morre, cria-se. A transformação constante, né? Isso é um processo que não para. O universo vive em transformação. Sempre. Estrelas morrem para nascer outras. Transformam-se. Isso é uma constante na nossa existência. Isso é uma constante na nossa vida. Isso é uma constante na nossa alma. Então, olhando do ponto de vista do espírito, o espírito não tem envelhecimento. Então, o espírito não envelhece porque nesse processo de transformação, tudo se renova constantemente. O próprio espírito está num processo de renovação constante. Renovação de energia, renovação na medida em que alcança o objetivo, vai se transformando, se renovando o objetivo, se renovando metas, se renovando propósitos. Então, o espírito, ele continua sempre nesse estado de juventude, por conta de todo esse processo de renovação que há na nossa existência na condição de espírito. O envelhecimento realmente ocorre naqueles que abandonam de maneira total os ideais espirituais, os ideais da espiritualidade. Porque na medida em que você abandona os ideais da espiritualidade, você começa a perder. Perder o quê? Você perde na sua questão de esperança. As esperanças se esvaem. O que há no futuro? O futuro passa a ser incerto. Sendo o futuro incerto, o que me resta? O presente? Mas se no presente eu já contribuo muito pouco, o passado não me serve mais para construir o futuro. Porque o espírito, ele trabalha de olho para o futuro. Eu estou aqui hoje trabalhando na construção da minha próxima reencarnação. O que eu faço aqui hoje vai refletir nos meus propósitos de amanhã. O que eu fiz ontem não pode refletir no futuro. Vai me servir como experiência. Essa experiência me será útil para que eu possa evitar cometer hoje, na construção do amanhã, os erros que eu cometi ontem na construção do hoje. Porque essa é a nossa vida. Nós vivemos todos os dias trabalhando para o amanhã. Processo de ação e reação. Eu ajo hoje e vivencio amanhã a reação da minha ação de hoje. Deu para entender isso? O espírito que encarna na Terra, ele encarna com o propósito de trabalhar para o seu futuro. Quando nós falamos de evolução, a evolução está no futuro, não está no passado. O passado,
como já falei, não vai conseguir refletir. Se você se prende ao passado, você dificulta o seu crescimento. Porque existem muitas pessoas que elas vivem presas no passado, que ela não se permite agir, porque o passado o aprisiona. No passado eu cometi um erro, então eu não quero mais agir para que eu não cometa esse erro novamente. Desenvolve esse temor. E atrapalha o seu crescimento na condição de espírito. Porque você precisa construir o seu futuro. Se eu desejo ser feliz como espírito, eu preciso trabalhar em prol dessa felicidade. Quando eu digo que eu desejo ser feliz, eu estou falando de futuro. Eu não estou dizendo eu desejava ter sido, aí eu estou falando do passado. Mas se eu desejo ser, eu estou falando do futuro. E o que eu estou fazendo para, no futuro, eu ser feliz? Eu estou agindo, ou eu estou agindo olhando para o espírito, ou eu estou agindo olhando para a vida material? Ou será que essa felicidade que eu almeje seja riquezas materiais, seja confortos materiais, puro e somente? Porque isso é passageiro. Essas riquezas que nós construímos materialmente, no momento em que nós formos convidados a deixar o corpo físico na Terra, elas também ficarão. Na condição de espírito, o que levarei eu comigo? Nada, se nada eu tiver construído. Se todas as minhas aspirações forem voltadas para a vida material, nada construí para o espírito. Não é assim? Logo, chegarei na pátria espiritual de mãos vazias. E qual será a nossa surpresa numa situação como essa? Normalmente de revolta. Porque quando ignorantes do futuro espiritual, nós queremos chegar lá tendo os mesmos benefícios que nós tínhamos na vida material. E queremos comprar ou exigir o conforto na vida espiritual que nós tínhamos aqui, sem saber que os parâmetros são outros. Se desejamos ser felizes de uma maneira mais ampla, nós precisamos olhar para o espírito um pouco mais do que para o corpo. Porque o futuro é o propósito maior para essa nossa caminhada. No Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 2, está escrito como título: Meu reino não é deste mundo. Isso foi uma fala lá de Jesus com Pilatos, no momento, naquele período em que ele foi condenado à crucificação, onde Pilatos perguntou para Jesus se Jesus era rei. E Jesus respondeu a Pilatos que o reino dele não é deste mundo. Então, no item 2, que fala a vida futura, é o título desse item, eu vou estar lendo aqui um único parágrafo, que é o parágrafo do item 2, o primeiro parágrafo do item 2. Jesus diz claramente, por estas palavras, que a vida futura, a qual em muitas circunstâncias se referiu, é a meta a que se destina a humanidade, devendo ser o objeto das principais preocupações do homem na Terra.
em todos os seus ensinamentos, ressalta este grande princípio. Sem a vida futura, de fato, a maioria de seus ensinamentos morais não teriam nenhuma razão de ser. É por isso que aquele que não acredita na vida futura, imaginando que Jesus só falava da vida presente, não os entende ou os acham ingênuos. Porque os ensinamentos do Cristo é sempre nos preparando para a vida futura. Os ensinamentos do Cristo, as promessas de Jesus, não são para ser vivida nesta vida presente. Quando Jesus fala, meu reino não é deste mundo, ele está declarando que o reino dele é na vida espiritual. E aqueles que almejam alcançar esse reino, precisa olhar para o futuro espiritual e não para o presente material. Jesus diz: bem-aventurados mansos e pacíficos. Em outras palavras, serão felizes, és feliz por ser manso e pacífico. E também diz, bem-aventurado os que sofrem. Então imagine, se nós olharmos as promessas do Cristo do ponto de vista da vida terrena, e ele fala para você, sinta-se feliz por sofrer. Se a nossa visão é material, será que isso faz sentido para a gente? Sofrer, me sentir feliz por sofrer? Essa felicidade que Jesus nos convida é porque o sofrimento que nós passamos na vida material é quase sempre, ou sempre, a cura do nosso espírito. Então ele diz, sinta-se feliz por conseguir ter a chance de curar nesta encarnação alguma enfermidade do seu espírito, para que no futuro você não tenha mais esse sofrimento. Quando nós vamos ao médico, e aí nós passamos por uma cirurgia, geralmente é um processo muito agradável, que todo mundo gosta, não é isso? Não? Mas não deveria ser? Pois é. Mas não é. É geralmente um processo doloroso, sofrido, em alguns casos de muitas incertezas. Mas por que nós nos submetemos àquele processo? Porque nós almejamos a cura de uma enfermidade que se apresenta no corpo, não é isso? Por conta desse nosso objetivo de alcançar essa cura, nós nos permitimos ser submetidos àquele processo. Então nós enfrentamos, e muitos com bom ânimo até, esse processo doloroso, porque ele tem esperança de que amanhã ele vai adquirir a saúde que ele tanto almeja. E é nesse aspecto que Jesus nos convida a olhar para o futuro. A cirurgia para curar a úlcera do espírito, muitas das vezes, é a enfermidade que se apresenta no corpo físico. É as dores morais, é os processos de perseguição, é os desafios familiares,
são as cirurgias que vão trazer no futuro saúde para o espírito. O processo é o mesmo. A única diferença é que esse que nós vamos ao hospital, nos submeter a uma cirurgia almejando a saúde do corpo físico, esse é presente, é para agora, é mais fácil visualizar. Esse outro é para o futuro, é para depois que esse corpo não tiver mais serventia para esse espírito. Então o corpo fica, o espírito vai. Só que ele vai melhor do que quando veio, porque ele já vai e retorna com alguns processos resolvidos, algumas enfermidades curadas. Por isso que Jesus diz: sinta-se feliz por sofrer aqui na terra, porque isso vai refletir em alegria amanhã. E outras tantas promessas de Jesus, né? Que nos convida a ter essa observação, olhando realmente, esse olhar para o futuro e não para o presente. O presente é a experiência de agora, mas a recompensa real é pós-terra. Né? Então nós temos, acredito que todos já tenham ouvido, né, esse conceito de que iremos colher aquilo que plantamos. Quem nunca ouviu? Que todos nós colheremos conforme a nossa plantação, ou seja, se na minha existência eu plantei amor, eu vou colher amor. Se eu plantei ódio, eu vou colher ódio, porque a plantação é minha. Deus nos oferece as sementes na mesma proporção de igualdade para todos. Todos nós temos pendurado em nosso pescoço uma mochila cheia de sementes. Todos as mesmas sementes. A dificuldade é que nessa mochila nós temos a semente do amor, a semente da caridade, do perdão, mas temos também do ódio, da vingança, do rancor, da perseguição, do egoísmo, do orgulho, da vaidade. É livre, está ao nosso alcance. Cada um de nós, na oportunidade que se faz, escolhemos qual a semente de nossa preferência que queremos semear. Uma vez semeada, só nos resta aguardar a colheita. Simples assim. A dificuldade é quando a colheita vem. E aí a gente não aceita. A gente se revolta. Porque falamos que somos injustiçados, que não merecíamos isso. Porque nós somos uma pessoa boa. Todos nós somos. Não é assim? Então nós não merecíamos esse sofrimento. Nós não merecíamos essa dor. Nós não merecíamos ser caluniados, muito menos perseguidos. Não merecíamos, não merecíamos, não merecíamos, não merecíamos. E esquecemos que é apenas a colheita do que nós plantamos. Nós mesmos fomos lá e plantamos. Então, se a planta está cheia de espinhos, às vezes esses espinhos machucam.
né? Machuca-nos. E aí é a oportunidade que temos para refletir. Ao invés de acusar Deus, de acusar o outro, de colocar a culpa no mundo exceto em mim. Por quê? Porque nós somos responsáveis pelas nossas ações. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que gira em torno de cada um de nós. E nada acontece por acaso. Então, o Espírito, esse Espírito que hoje habita em nós, que está limitado por um corpo físico, ele continua sendo um Espírito. E qual o nosso propósito olhando para o futuro? Transformar esse Espírito em instrumento útil. Ah, mas eu vou praticar a caridade, muitas vezes as pessoas não merecem, não são agradecidas, etc, etc. Quando nós praticamos a caridade, quando nós fazemos algum ato de caridade, fazemos primeiramente em nosso benefício. O outro foi apenas instrumento para que pudéssemos ter a chance de ser útil. Mas o beneficiado fui eu. Porque se esse ato é verdadeiro, eu estou trabalhando para o meu aperfeiçoamento. Devo agradecer a chance que Deus me deu de me mandar um instrumento, que é essa criatura, que me permitiu o processo e a oportunidade de praticar a caridade. Então, quando nós pensamos na recompensa, já não estamos sendo caridosos, como deveríamos ser. Estamos ajudando. Se dermos um prato de comida para alguém, ajudaremos ele a matar a fome naquele momento. Mas nem sempre significa que isso vai vir em nosso benefício como caridade, se não fizermos de coração. Porque se esperamos, se damos um prato de comida aguardando o agradecimento daquela criatura, significa que, para nós, a recompensa do nosso ato é o agradecimento dele. Já está quite. Nada mais temos a esperar para receber. Mas, no entanto, Jesus disse: quando fizerdes um banquete, convida os coxos e os estrupiados, aqueles que não têm condições de retribuir o teu ato. Sabe? Também diz, quando a tua mão direita fizer alguma ação benéfica, não permite que a tua mão esquerda veja, para não instigar teu orgulho e diminuir o valor da tua oferta, convidando-nos a fazer as ações de maneira verdadeira, porque o propósito do Cristo é que todos os espíritos que caminham na Terra alcancem a condição de purificados, de espíritos puros. Esse é o propósito de Jesus. Por isso as promessas que Ele nos faz, nos incentivando sempre a caminhar para frente, procurando nos incentivar para que o nosso passado seja efetivamente para nós as oportunidades de experiência que vão enriquecer o nosso espírito, para que o nosso crescimento seja efetivo. Mas que possamos estar sempre dispostos
a trabalhar com firmeza para o nosso futuro. Na medida em que o nosso corpo físico vai envelhecendo ainda aqui na Terra, mas que nós não perdermos o desejo de ser útil, o desejo, o entusiasmo de fazer, de querer fazer, de procurar ser útil sempre. Nós vamos mantendo essa juventude em nós, porque os anos que nós vivemos, o número de anos vividos, não faz ninguém ser velho. O corpo envelhece por um processo natural, mas o espírito não. Seremos velhos se nós quisermos. Envelhecer ou se tornar velho é uma opção nossa. Porque isso é um processo mental. São as escolhas mentais que nós fazemos. Na medida em que deixamos a nossa mente atrofiar, aí sim. Porque acabamos nos tornando refém efetivamente do passado, das fraquezas, das decepções, do medo, das dores, das revoltas. Porque esquecemos do futuro, perdemos a esperança. Mas na medida em que nos colocarmos de boa vontade, no desejo firme de ser útil, nós continuamos jovens. Nós continuamos, essa juventude segue em nossa mente. Então o nosso corpo pode não ter a agilidade que tínhamos quando tínhamos 20 anos, mas a nossa mente continua ativa, viva, pronta e disposta para ser útil. Caminhamos com maior lentidão? Sim. O nosso tempo passa a ser um pouco mais lento, mas continuamos a realizar, continuamos a desenvolver. Existem, na prática nós sabemos, muitos jovens de 60 anos e muitos velhos de 20. Por isso, por si só, já é prova o suficiente que o envelhecimento não é uma questão de idade, mas é uma questão de postura. E isso nós podemos escolher. Então, existem pessoas de 70, 80 anos praticando esporte. Existe jovem de 15 que não sai da cama. Postura, escolha. Sejamos nós que tenhamos essa postura, para que o nosso espírito realmente alcance e aproveite cada oportunidade. O processo, veja bem, o processo para reencarnarmos é um processo um tanto dolorido e longo. Para termos a chance de vivenciar uma experiência no corpo físico, já está mais difícil a cada dia. Porque as famílias já diminuíram drasticamente o número de filhos que esperam receber nos seus lares. A grande maioria é um filho só, né? Há alguns anos atrás, cada família tinha 10, 15, 20 filhos. Então, veja, as oportunidades eram muito maiores. Está diminuindo. Se você chega aos 50, 60 anos e fala, pronto, não vou fazer mais nada porque eu não sou mais capaz. Entrego os meus pontos e vou esperar a morte. E daí você vive mais 30 anos, desencarna aos 80. 30 anos que você perdeu, jogou fora.
porque você não fez nada. Será que você vai ter essa chance de jogar fora 30 anos depois, na próxima encarnação, que pode demorar aí uns 200 anos? Né? Então isso pode e vai fazer muita falta para o espírito. Por isso, não devemos e não podemos desperdiçar as oportunidades. Precisamos efetivamente ser ativos. Precisamos manter o nosso ideal focado no nosso processo evolutivo, para que sejamos no futuro efetivamente espíritos felizes. Que Jesus abençoe a todos. Vamos agora preparando-nos para que possamos receber o nosso passe, elevar os nossos pensamentos a Jesus e agradecer a Ele e a Deus nosso Pai, primeiro pela nossa vida, independentemente dos desafios que ela nos ofereça todos os dias. Temos uma vida, temos a chance de trabalhar pelo nosso futuro. Se hoje reflete dificuldades ou deficiências, talvez seja por alguma ação do passado que provavelmente não tínhamos o mesmo conhecimento ou a mesma experiência que temos hoje. E olhando para o Cristo, nosso Mestre amado, vamos dizer a Ele: Senhor, gostaria eu, Jesus, de ter agido de outra forma, em momentos que talvez minha mente não recorde, mas que hoje, Senhor, eu preciso colher uma plantação que não lembro quando plantei, mas que preciso, Senhor, colhê-la. E a colheita, Jesus, está sendo difícil, está sendo dolorosa. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me para que eu possa aproveitar esta chance e transformá-la em bênçãos celestiais para o aprimoramento do meu espírito. Que eu tenha força, coragem, determinação para não desanimar. Que eu possa lutar, Senhor, e tendo a Tua ajuda, tendo a Tua mão sobre mim, eu irei me sentir forte o bastante para vencer. Senhor, guia-me nos Teus caminhos de luz. Ajuda-me, Jesus, a enxergar com clareza, Senhor, os caminhos que devo seguir. Ajuda-me, Senhor, a ouvir com clareza as Tuas orientações. De forma, Mestre, que eu consiga, Senhor, seguindo as Tuas orientações, trilhar para o meu futuro um futuro de paz. Construir, Senhor, um futuro onde o amor irá vibrar no meu coração,
onde a paz irá viver no meu espírito, onde eu possa, Senhor, vislumbrar a felicidade com maior facilidade e com muita alegria no meu coração. Mestre de amor, abençoai, Senhor, e protege esta casa. Abençoa e protege, Senhor, a todos, encarnados e desencarnados, que vêm a esta casa. Protege, Jesus, os lares de cada um de nós. Permita, Senhor, que a tua luz se faça abundantemente, envolvendo a todos que lá habitam. Protege, Senhor, o nosso trabalho, os nossos sonhos, os nossos projetos. Mas nos permita, Jesus, que possamos transformá-los, Senhor, em bênçãos para o nosso espírito, contribuindo, Senhor, para a nossa evolução. Envolver, Jesus, o nosso orbe terrestre nas tuas bênçãos de amor, permitindo, Senhor, que o teu amor alcance o coração de cada habitante, impulsionando o Senhor para que a paz torne-se uma realidade na vida de cada indivíduo. Mais uma vez, Mestre de amor, nós te agradecemos e te pedimos, Senhor, para que permaneça ao nosso lado, auxiliando-nos nesta nossa caminhada. Que assim seja. Graças, Senhor Jesus.